Olá, turma. Estamos chegando ao final da disciplina de estágio supervisionado 3 e como a gente teve algumas mudanças no calendário, eu estou fazendo o vídeo para poder a gente alinhar direitinho e fazer o fechamento da disciplina, certo? Então, o Polo Camaçari, o encontro que seria sábado agora, vai ser no próximo sábado, dia 4. O professor Adalberto vai estar lá com vocês para fazer o encerramento e receber os relatórios. O Polo Carpina, a professora Larissa não vai poder ir, então vai ficar com a minha aula hoje e a participação dela no fórum que eu vou abrir para que ela possa fazer as considerações finais e conversar um pouquinho com vocês também. Então, a partir daí, vocês de Carpina podem entregar o relatório nesse sábado ou no próximo sábado. Quem não entregar o relatório até o dia 4, automaticamente vai fazer a terceira VA. Quem entregar o relatório e não fez o trabalho referente à primeira VA, vai fazer como a terceira, que é o portfólio com as atividades da disciplina, certo? Então, lembrando que é importante frisar bem que para que você possa ser aprovado na disciplina, a documentação tem que ter sido entregue, seguro online ter sido feito e o termo de compromisso ter sido entregue e validado pela coordenação de estágio. Só então é que a disciplina é efetivada no SIGA e as notas, todo o trabalho que a gente está fazendo no ambiente pode ser validado posteriormente, certo? Então, nossa disciplina teve dois eixos. Né? O eixo inicial, que a gente trabalhou na primeira VA, que foi a avaliação da aprendizagem. Desse eixo, que era que eu gostaria de destacar, que a gente começou analisando um pouquinho as nossas concepções, o que é que a gente pensa sobre a avaliação, e o que eu percebi foi que a gente tem, né, eu e vocês, né, o que eu percebi dos fóruns, é a influência grande que a gente teve da experiência que a gente viveu enquanto estudante do processo avaliativo. Por isso que eu até gostei de fazer a mudança da prova para o portfólio, justamente para a gente poder mudar um pouquinho esse foco e essa coisa da prova escrita, individual, sentado como mecanismo de avaliação. Então, diferenciar a partir de então a avaliação de verificação é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, essa diferença que existe entre o verificar e o avaliar. O avaliar é uma atividade maior do que a verificação e ela envolve vários procedimentos, entre eles as verificações escritas e os trabalhos tradicionais que a gente faz. Em seguida, a gente deu uma caminhada pela questão teórica da avaliação formativa, avaliação somativa, diferenciando um pouquinho elas e tentando fazer com que a gente consiga compreender a avaliação como uma atividade permanente e integrada ao processo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, eu acho que é o ponto X é a gente conseguir partir dessa teoria para a prática. Né? Como a gente viu nos ambientes, a gente refletiu no ambiente, não é fácil. Principalmente quando você está numa sala de ensino fundamental, está com 45 estudantes e você precisa trabalhar o conteúdo, lidar com as situações do ambiente e fazer uma avaliação que seja integrada, que seja formativa, que contribua efetivamente para a aprendizagem. É um desafio, mas é possível. Aí a gente vai encontrando na fundamentação teórica alguns elementos que nos ajudam a ir associando a prática, a nossa prática. No segundo eixo, que foi o eixo do estágio, a gente trabalhou com educação não formal. Primeiro, compreendendo um pouquinho essa diferença que existe entre a educação formal, que é essa que é regulamentada pela legislação, que está aí dividida em níveis, modalidades,
e a educação informal e não formal. A informal como sendo essa do dia a dia, essa da rua, essa dos colegas, dos amigos, e a não formal, que é essa formação que complementa em algumas situações a educação formal e se dá em vários ambientes, em vários espaços da sociedade. Foi bom, interessante a diversidade de espaços em que os alunos dos dois polos atuaram, né? A gente teve desde igrejas católica, igreja protestante, terreiro de candomblé, a gente teve a PAI, que atende crianças portadoras de necessidades especiais, nós tivemos também CRAs, né, sindicatos, associações de estudantes, então todas essas instituições, elas proporcionam uma educação não formal, mas que em muitos casos é importantíssimo para a formação do indivíduo, para a formação do cidadão. Principalmente porque elas atendem a públicos específicos que têm necessidades específicas e que precisam dessa atenção, desse cuidado com relação ao processo educativo. Então elas se integram também, elas não estão separadas. Elas se integram e elas contribuem para essa formação integral do indivíduo. E a gente viu, né, a importância de todo esse processo. Eu acredito que os fóruns eles contribuíram muito para a gente poder socializar as experiências, cada um foi dizendo o que era que sua instituição oferecia, como era que ela estava contribuindo aí para essa formação dessas pessoas, do público que é atendido. E por isso eu acredito que culminando com a oficina que vocês planejaram e executaram, a gente pôde também aliar um pouco essa questão da teoria e da prática, né, nesses espaços educativos. E eu espero profundamente que esses dois temas, né, tanto a avaliação como a educação não formal, tenha sido iniciado aí o processo de compreensão. Para isso a gente tem a bibliografia complementar, vários textos, livros, alguns que estão disponíveis online, para a gente poder aprofundar. E depois, posteriormente, a partir do momento em que a gente vai precisando, a gente vai trabalhando, seja possível você aprofundar e ler com mais calma, mais tranquilidade, já tendo essa base, essa noção, né, desse diálogo que aconteceu entre os tutores e entre os alunos dos dois polos. Eu, particularmente, gostaria de agradecer muito à professora Larissa e ao professor Adalberto pelo excelente trabalho que eles tiveram e a todos vocês. A gente sabe que é uma disciplina extensa, é um pouco trabalhosa essa parte inicial dos documentos, mas ela aconteceu, eu acredito que quase todos conseguiram fazer tudo a tempo e os fóruns tiveram uma participação muito boa, apesar dos alunos de Carpina serem um pouquinho mais devagar e a gente ficar lá insistindo, mas sempre quando participavam, era uma participação sempre muito proveitosa, era sempre interessante, as questões que eles traziam contribuíam muito, né, no processo geral da disciplina. Então, meu muito obrigado. A gente vai concluir aí, eu acredito que até o dia 4, a maioria de vocês vai estar concluindo a disciplina com êxito. E aqueles que ainda estão com alguma pendência, a gente tem a terceira VA para poder fazer esse encerramento. Eu espero que todos consigam, eu acredito que todos vão conseguir. Meu muito obrigado e espero revê-los em outras disciplinas ou em outras situações de trabalho, de congresso, de seminário. Com certeza a gente ainda vai se ver muito por aí. Um abraço e um bom final de semana.